Olá, crianças, tudo bem? Olha quem veio visitar a gente hoje, meu gato preto, ó, levado, olha como ele é lindo, ó, o olho bem verdinho. O nome desse gato aqui é Kuro, que é um nome japonês que se chama, que a tradução é escuro. Então, agora nós vamos para a nossa aula. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho. É a sétima parte do nosso projeto. O nome do nosso projeto é Um Giro no Planeta. Então, basicamente, o que a gente está utilizando nesse projeto é a apostila essa semana, pelo menos, a apostila de língua portuguesa, tá bom? Eu quero lembrar o seguinte: tem um desafio que eu dei sexta-feira para as famílias para fazer uma pesquisa na Pinacoteca. Então, vocês olhem lá, quem não fez, para encontrar as 3 obras. Um é um quadro, o outro é um banco preto e o outro é uma escada redonda que tem dentro do museu da Pinacoteca. Quem encontrar, dá um print dessas peças e manda para mim. Aí, de presente, vai ganhar o Pequeno Príncipe. Esse aqui, ó, um igualzinho a esse, que vai ficar pronto no dia 15 de agosto, tá bom? Aí eu deixo lá na escola para vocês, mas eu aviso antes. Então, vamos lá. Hoje, Diminuto vai vir com tudo, né? Vamos, gente, voltamos. Olá, crianças, como trabalhar? Vamos trabalhar muitas coisas juntos. Eu vou gostar dessa aula com vocês. Olha só, todos os nossos personagens trabalhando. Vocês sabem o que são sinais de pontuação? Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês com sinais de pontuação. Ontem nós vimos alguma coisa sobre substantivo comum, próprio, abstrato, coletivo, e hoje nós vamos ver alguma coisa de pontuação. Tudo isso será retomado nas próximas aulas. Na aula de amanhã, eu vou fazer uma recapitulação de todos esses pontos nas nossas lives, tá bom? Então, inicialmente aqui, nós vamos ver um vídeo de pontuação. São vários sinais de pontuação, então preste bem atenção em cada um deles, tá bom? Vamos colocar aqui o vídeo. Olá, alunos! Hoje vamos conhecer os sinais de pontuação. A pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Os pontos são importantes pois eles indicam a sua expressão numa frase, e é a impressão que se vai causar em quem lê ou escuta. Vamos conhecer o primeiro ponto, o ponto de exclamação. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Vou dar alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Em frases imperativas, quando expressamos ordem, pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio! Ai, cortei meu dedo! O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei, agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou o ponto
ponto de interrogação são um sinal muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, quando será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação, com muito amor, professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem. Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom! Então, eu já vou indo. Até mais! Oi, gente! Nós somos os dois pontos. Na produção de texto, nós marcamos uma breve pausa no discurso. Geralmente somos utilizados antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Somos utilizados quando o personagem vai iniciar uma fala. Por exemplo, Margarida disse: "Vou ao mercado pela manhã." Para anunciar uma citação, bem diz o ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura." Nas enumerações, os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Após as palavras exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplos: importante. Não se esqueça de colocar hífen na palavra ponto e vírgula. Observação: o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Curiosidade: segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho, agora eu vou embora. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou travessão, um traço maior que o hífen e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda. O travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau! Olá! Nós somos as aspas. Quem nunca ficou em dúvida sobre o emprego das aspas? Eu sou um recurso gráfico muito utilizado na linguagem escrita. As aspas devem ser empregadas sempre que você for fazer alguma citação. Por exemplo, abre aspas. Nossa maior fraqueza é desistir.
O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. Frase de Thomas Edison. Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia, ou seja, quando queremos dizer o contrário daquilo que estamos expressando. Exemplo: essa moça é um amor. Esse cachorro é muito calminho. As aspas aqui indicam que, na verdade, a moça não é um amor e nem o cachorro é muito calminho. As aspas devem aparecer quando no texto surgirem palavras informais como gírias. Falei com ela, mas deu ruim. Ele me trollou no estacionamento. Para ressaltar a ocorrência de palavras estrangeiras, observe o exemplo. O barman marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são usadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Por exemplo, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O ponto final aqui está dentro das aspas, porque a frase começou e terminou com aspas. Agora, se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas. Por exemplo, estou de acordo com Machado de Assis, que dizia, sabiamente, lágrimas não são argumentos. Aqui, o ponto final deve ficar fora das aspas, porque a frase não começou com aspas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre mim. Tchau! Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso, ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias. Acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! Olá, eu sou o ponto final. Sou utilizado para terminar uma ideia ou discurso. Sempre apareço no final das frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. Ontem fui ao dentista. Meu pai gosta daquela cantora. O vidro da janela está muito sujo. Claro que eu pedi ajuda. Exemplos de frases negativas. Ontem eu não fui ao dentista. Meu pai nunca gostou daquela cantora. O vidro da janela nem está muito sujo. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Além disso, o ponto final, posso ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Temos aqui alguns exemplos de abreviatura. Abreviação de dona, abreviação de senhor, abreviação de página e a sigla de Organização das Nações Unidas.
Na matemática, o ponto final é utilizado também para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2,3 é igual a 6. Lê-se 2 vezes 3 é igual a 6. Espero que tenham entendido qual é a minha utilidade. Até mais! Vou contar para vocês uma história que mostra a importância da pontuação. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram essa interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Vocês conseguiram perceber a importância da pontuação? Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Então, pessoal, a pontuação é muito importante. Ela muda o sentido da frase, do texto, certo? Então, agora, nós vamos pegar umas partes do capítulo 14 do livro do Pequeno Príncipe e nós vamos lendo e vamos vendo que ponto aparece. Por exemplo, aqui, ó, o quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Vejam aqui, ó, tem um ponto final e tem um ponto final. Então, o quinto planeta era muito curioso. Fechou. Depois, era o menor de todos. Ponto final. Quer dizer, a ideia já foi terminada. Então, é um ponto final. Acabou. Já disse o que tinha para falar. Mais um pouquinho aqui, tem assim, ó. Mal dava para o lampião e o acendedor de lampiões. 3 pontinhos. Por quê? Dá a ideia que precisa falar mais alguma coisa e o autor do livro não falou. Então, esses 3 pontos consecutivos, assim, a gente chama eles de reticências, certo? São 3 pontinhos, quer dizer que a ideia pode continuar. O príncipezinho não podia atinar para que pudessem servir no céu, num planeta sem casa, sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo, 2 pontos. Então, aqui, ó, eu destaquei os 2 pontos, que é quando alguém vai falar, né? Então, ali tinha uma ideia no texto e logo em seguida, assim, botou. No entanto, disse consigo mesmo, 2 pontos. Aí, o que o príncipezinho disse? Talvez esse homem seja mesmo absurdo. Então, aqui nós temos um ponto final, temos os 2 pontos iniciais, temos um ponto final. Logo depois que a gente usa os 2 pontos, vem uma frase da pessoa que está falando, e aí a gente usa esse traço aqui que chama travessão. Vamos ver o próximo. Aqui, no entanto,
é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios e que o beberrão. Aqui a vírgula, ela serviu para separar os outros planetas que o Pequeno Príncipe visitou. Porque ele visitou um planeta que tinha um rei, um que tinha um homem vaidoso, um que tinha um homem de negócios e um que tinha um bêbado. Então, são 4 coisas. É como se eu fosse no supermercado e comprasse 4 frutos. Banana, vírgula. Maçã, vírgula. Abacate, vírgula. Laranja, vírgula. Entenderam? Então, essas vírgulas aqui, elas servem para dividir o pensamento, a ideia. Continuando o texto do Pequeno Príncipe. Seu trabalho, ao menos, tem sentido. Ponto final. Quando acende o lampião, vírgula, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando o apaga, vírgula, porém, é a estrela e a flor que adormecem. É uma ocupação bonita. Então, novamente, nesse texto aqui do Pequeno Príncipe, está presente as vírgulas, para separar a ideia. Aqui, ó, aparece o ponto de interrogação. É quando a gente faz uma pergunta. Então, por exemplo, é útil, porque é bonita. Quando abordou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. 2 pontos. Como é que ele fez essa saudação? Bom dia, porque acabas de apagar teu lampião? E faz uma pergunta. Então, quando a gente vai usar o porquê, por exemplo, que a gente já aprendeu, o porquê da pergunta, então tem que botar o ponto de interrogação no final. Agora eu trago aqui um texto, também do Pequeno Príncipe, e nós vamos ver que tipo de pontuação foi utilizada. Eu executo uma tarefa terrível. É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. O que é o regulamento? Ó, aqui uma pergunta. Ó. É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de o acender de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Não, eu não compreendo, disse o príncipezinho. Não é para compreender, disse o acendedor. É o regulamento. Bom dia. Então, aqui, que tipo de pontuação aparece? Aqui nós temos várias. Temos o travessão, temos ponto de interrogação, temos o ponto final, temos vírgula. Vamos ver, então? Olha só. Tudo aqui que eu botei em vermelho são pontuações, ó. Geralmente, quando tem um diálogo entre uma pessoa e outra, existe o travessão, que é o tracinho, né? Um tracinho que indica que aquilo ali a pessoa falou. E aí, se ela pergunta, por exemplo, mas por que acabas de o acender de novo? Ele fez uma pergunta. Daí é o ponto de interrogação. Tá? Aqui tem outro textinho, ó. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou o fronte no lenço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E, depois disso, mudou o regulamento? Então, vejam bem, vamos observar aqui, ó. Tem travessão, tem ponto final, tem reticências, que são os 3 pontinhos, e tem o ponto de interrogação e vírgula. Certo? Agora, o que eu quero falar para vocês é sobre as aspas. Então, as aspas são 2 pontinhos gêmeos, igual a Nicole e a Natália. Então, quando eu pego um texto de alguém, como esse que eu peguei do Pequeno Príncipe, ó, o regulamento não mudou, disse o acendedor. É que aí é que está o drama. O planeta, de ano em ano, gira mais. Depressa, e o regulamento não muda. Então, aqui, ó, eu peguei esse texto aqui do livro, então eu botei aspas, porque esse texto aqui não é meu. Vamos ver aqui essas frases aqui, ó, do Pequeno Príncipe, ó. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quem é o autor dessa frase? É o Pequeno Príncipe, então eu tenho que botar entre aspas. Vamos pegar mais um aqui, ó.
é só com o coração que conseguimos ver de verdade o que é essencial e o que é essencial é invisível aos olhos. Pequeno Príncipe, de novo, ó, colocado entre aspas, porque essa frase não é minha. Alguém escreveu, e se é de alguém, eu tenho que botar aspas. Mais um. Sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força para todo fim. Um recomeço. Pequeno Príncipe. Também tem entre aspas. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido onde usar as aspas. Viram as minhas frases? Elas têm aspas. Agora vamos fazer as atividades da apostila da página 51. O diminuto fala o seguinte: as aspas são sinais de pontuação. Então, vamos ver esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui foi tirado do livro da mulher que construiu a casa com os filhos, vendo vídeo no YouTube. Então, o texto diz o seguinte: todo o processo ajudou a unir a família. Nós aprendemos que nada é impossível, disse a analista de computadores. Estão vendo aqui? Essa frase é uma frase dela, uma fala dela, né? Então, por isso que tem que ser entre aspas. Então, assim, ó, aqui eu quero que vocês me digam o seguinte. Aqui as aspas foram usadas, no caso, para quê? Para deixar uma pergunta para o leitor? Não. Para destacar um título de um livro? Também não. Para destacar a fala de alguém? Sim, porque foi a Cara Brookins quem falou essa frase aqui. Então, a aspa serviu para destacar a fala dela. Então, nós vamos assinalar esse último item. Vamos continuar. Quais as frases que foram usadas com a mesma finalidade do trecho anterior? Posso construir minha casa com minhas próprias mãos? Disse o artista. Esse é do Casa Pueblo. O nome da canção de Vinícius de Moraes é A Casa. Aquela casa é bem diferente, disse o compositor. E continuou, parece flutuar, acaba ficando uma imagem engraçada. Vejam, dessas 3 frases que eu li para vocês, 2 são fala de pessoas. Que é essa daqui, ó. Posso construir minha casa com minhas próprias mãos, disse o artista, o Vilaró. Se um passarinho consegue construir uma casa, por que eu não posso construir minha casa com minhas próprias mãos? E essa aqui foi Vinícius de Moraes que falou. Aquela casa é bem diferente, disse o compositor. E continuou, parece flutuar, acaba ficando uma imagem engraçada. Então, o que a gente vai assinalar? A primeira e a última. Porque aqui foi colocado aspas no título da canção, mas não precisa. Né? Não tem sentido colocar aspas ali. Porque era somente... Ah, tá. Então, agora identifique e escreva por que as aspas não foram usadas nesse trecho aqui, ó. Porque era somente o nome da música, né, gente? Não era uma fala de alguém. Aí vocês podem escrever isso também no texto. Nessa pergunta, é só dar um pause. Agora nós vamos para a página 52. E lá tem deveres, tá? A página 52 é deveres. E você vai ver como usar a aspas. Tem também um deveres no Padlet. Não se esqueça. Aqui no texto Pequeno Príncipe, tem mais um trechinho que eu vou ler para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui. E acendeu o lampião. O príncipezinho considerou e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pores do sol, que ele mesmo produzia, acendendo um pouco a cadeira, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor, pois a gente pode ser, ao mesmo tempo, fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre
ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás, e o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio, disse o príncipezinho. Não há remédio, disse o acendedor. Bom dia, e apagou seu lampião. Esse aí, disse para si o príncipezinho ao progredir a viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso e o beberrão, o homem de negócios. No entanto, é o único que não se parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou de pesar e disse ainda: era o único que eu podia ter feito, meu amigo, mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o príncipezinho não ousava confessar é que os 1440 pores do sol em 24 horas dava-lhe certa saudade do abençoado planeta. Espero que vocês tenham gostado de eu ter lido para vocês, então, esse 4º capítulo do Pequeno Príncipe. Agora nós vamos para o 15º capítulo, tá bom? A frase que eu deixo para vocês é essa. E de que te serve possuir as estrelas? Serve para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E na nossa live nós vamos ter muitas coisas. Vejam bem, preste atenção, porque quem não foi na Pinacoteca deve ir com a sua família procurar as obras para ganhar um Pequeno Príncipe. Outro, tem um trabalho que deve ser feito também, que está escrito no computador, no celular do pai de vocês, que eu passei um trabalho. Cada um tem um trabalho para fazer um vídeo e mandar para mim, que nós vamos trabalhar na próxima semana um telejornal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo grande e até!